Bem, pessoal, nós vamos nessa videoaula fazer alguns exercícios de prismas. Então, exercícios da lista de revisão que foi proposta para vocês. Considere os prismas regulares da figura, todos com a mesma altura, 6 decímetros, e capacidade de 81 raiz de 3 litros. Então, todos esses prismas aqui, nós temos 4 prismas aqui, né? Esse triangular, esse quadrangular, esse pentagonal e esse hexagonal. Então, eles têm a mesma altura e mesma capacidade. Então, o volume deles é o mesmo. Questão 1. Qual o valor da área da base de cada um dos prismas? Então, vamos copiar isso aqui. Veja bem, copiar essa imagem. Olha só, eles têm a mesma altura, 6 decímetros, tá? Então, a altura aqui deles, 6 decímetros, né? Aqui, 6 decímetros. E foi dito também que capacidade de 81 raiz de 3 litros. Então, veja bem, o volume deles é 81 raiz de 3 litros, né? 81 raiz de 3 litros, é a capacidade deles. Então, na questão 1, o que é que ele pede? Ó, o valor da área da base de cada um desses prismas. Olha só, pessoal, o volume de um prisma, veja bem, o volume de um prisma é dado por essa forma, né? Área da base vezes a altura, tá? Observe que a altura deles é a mesma, né? 6 decímetros, né? Como eles têm mesmo volume, que é 81 raiz de 3 litros, e lembrando o seguinte, que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Então, nós podemos dizer o seguinte, que o volume deles é 81 raiz de 3 decímetros cúbicos, né? Se 1 litro é 1 decímetro cúbico, então 81 raiz de 3 litros vai ser 81 raiz de 3 decímetros cúbicos, né? Muito bem. A área da base, veja bem, ó, então nós vamos ter o seguinte, ó. Então o volume está aqui, ó, a área da base vezes a altura. O volume está ali, ó. 81 raiz de 3 vai ser a área da base vezes a altura, que é 6. Portanto, a área da base vai ser 81 raiz de 3 sobre 6. Então, vamos simplificar isso aqui por 3. Ó, 81 por 3, veja bem, ó, 81 por 3 aqui, 2 vezes 3, 6, resta 2. 7 vezes 3, 21, resta 0. Então, por 3 aqui fica 27 raiz de 3 sobre 2 decímetros quadrados. Então, a área da base deles é igual, né? Já que eles têm mesma altura, mesmo volume, eles terão a mesma área da base, tá? Então, a área da base está aqui. É 27 raiz de 3 sobre 2 decímetros quadrados. Tá aí. Tá? Muito bem. Essa foi a primeira. Vamos ver a segunda, o que ele pede, ó. Quanto mede a aresta da base dos prismas triangular e hexagonal? Então, veja bem, ó. Número 2, ele quer a aresta da base tanto do prisma triangular como do hexagonal. Ó. Triangular, aresta da base do triangular e do hexagonal. Então, vamos lá. Vamos fazer, então, primeiro aqui do triangular. Né? Fazer primeiro do triangular. Então, veja bem. Olha só. A base aqui, como ele é um prisma triangular, e vamos ver o que ele fala aqui deles aqui, ó. São prismas regulares, tá? Esses prismas são regulares,
Então, a base aqui é um triângulo equilátero, tá? A área da base, a área de um triângulo equilátero, é dada por essa forma aqui, ó. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Isso aqui, olha aqui, ó. Nós vimos que isso aqui dá 27, raiz de 3 sobre 2. Tá certo? Já que a base aqui é um triângulo equilátero, a área da base é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, e ela vale isso aqui. Muito bem, esse raiz de 3 com raiz de 3 aqui eu vou cancelar, vai ficar o seguinte, ó. L ao quadrado sobre 4 é igual a 27 sobre 2, né? Vamos fazer aqui esse produto, vai ficar assim, ó. 2L ao quadrado é igual lá, vamos ver aqui, ó. 27 vezes 4. Vamos ver aqui quanto que dá aqui, ó. 4 vezes 7, 28 vão 2. Aqui 8 e 2, 10, né? Então dá 108. Portanto, L ao quadrado é igual a 54. Vamos fazer aqui, ó, vamos continuar. Então, fatorando 54 aqui, ó, por 2 dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então, o lado vai ser 3 raiz de, esse 3 vai sair, ficar 3 raiz de 6 decímetros. Isso aqui, ó, para o triangular, tá? 3 raiz de 6 decímetros. É o lado da base, é a aresta da base, ó. Tá, do triangular. Agora ele quer do hexagonal. Vamos fazer do hexagonal então, ó. Do hexagonal aqui. Veja bem. O hexágono, nós já vimos. Um hexágono, ele se divide em 6 triângulos equiláteros aqui, ó. Esse aqui, ó. Espera aí. Vou apagar aqui. Ó. A base do hexágono, ele vai se dividir assim, ó. Nós já vimos isso. Ele se divide em 6 triângulos equiláteros, né? Então, veja bem. Então 6 vezes a área do triângulo equilátero, que é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, 6 vezes a área de um triângulo equilátero vai dar a área do hexágono. A área do hexágono aqui, ó, que nós calculamos. É isso aqui, a área de todas essas bases aqui é 27 raiz de 3 sobre 2, tá? Então, isso aqui vai ser 27 raiz de 3 sobre 2. Então, cancela aqui, ó, esse com esse, tá? Aí ficamos com o seguinte, ó. Deixa eu ver aqui. Ele quer isso mesmo, então fica 6L ao quadrado sobre 4 é igual a 27 sobre 2, né? Então, ficamos com o seguinte, ó. Vou simplificar aqui por 2, fica 3L ao quadrado, né? Sobre 2. Isso aqui é 27 sobre 2. Cancela aqui, ó. Então, 3L ao quadrado é igual a 27. Portanto, L ao quadrado é 9. Daí L é raiz de 9, que é 3 decímetros. Então, o lado da base é 3 decímetros, tá? Do hexágono, 3 decímetros. Vamos voltar lá. Isso. Agora a questão número 3. Determine as arestas, as áreas lateral e total dos fibras triangular e hexagonal, tá? Então vamos copiar isso aqui. Então aqui as áreas lateral e total dos prismas triangular e hexagonal. Então vamos lá, o triangular então, primeiro. Para o triangular.
Muito bem. A área lateral, no prisma triangular, olhando lá, ó, aqui, ó, são 3 retângulos, tá? Ó, 3 retângulos congruentes entre si, tá? Então, a área lateral vai ser 3 vezes a área de uma face. Então, isso aqui vai ficar 3 vezes. Quanto vai ser a área de uma face aqui? Olha só, quer ver? Aqui, quer ver? O lado do triângulo é 3 raiz de 6, tá? Então, o lado dele é 3 raiz de 6 aqui, tá? Então, fica 3 raiz de 6, tá? Vezes a altura. Voltando lá, a altura deles é tudo 6 decímetros, tá? A altura é 6 decímetros, tá? Vezes 6. Então, a área lateral vai ficar, aqui fica 3 vezes 3, 9, vezes 6, 54. Então, 54, raiz de 6, decimo quadrado. Essa é a área lateral do prisma triangular, tá? 54, raiz de 6, decimos quadrados. A área total, lembrando que a área total vai ser a área lateral mais 2 vezes a área da base. Aqui, ó. Ó, a área total vai ser a área lateral mais 2 vezes a área da base, tá? Então, a área total, aqui, vai ser a área lateral. Então, 54, raiz de 6, mais 2 vezes a área da base. Olha aqui a área da base, ó, 27 raiz de 3 sobre 2. Calculamos. 27 raiz de 3 sobre 2. Então, a área total aqui vai ficar 54 raiz de 6, mais esse 2 com esse 2 aqui vai cancelar. 27 raiz de 3. Então, a área total do triangular, então 54 raiz de 6 mais 27 raiz de 3, eu vou colocar aqui 27 em evidência. Aqui vai ficar 2 raiz de 6, né? Mais raiz de 3. Isso aqui, decimo quadrado. Essa é a área total do prisma triangular, tá? Tá aí. Vamos ver se a gente consegue fazer do hexagonal aqui. Ó. Vamos ver o hexagonal. Hexagonal. Muito bem, ele quer a área lateral. A área lateral vai ser 6 vezes a área de uma face. Lembrando lá, ó. Olha aqui o hexágono. São 6 faces. Tá? O prisma regular hexagonal, ele tem 6 faces, todas congruentes entre si. Então, a área lateral vai ser 6 vezes a área de uma face. Então, isso aqui vai ficar 6 vezes... Vamos ver aqui, ó. O lado dele é 3 decímetros, tá? O lado dele é 3 decímetros. Então, vai ficar assim, ó. Vou ver aqui. Então, fica 6 vezes a área de uma face. A base vale 3, a altura vale 6, tá? Portanto, a área lateral vai ficar 6 vezes 18. Tá? 6 vezes 18, 3 vezes 6, 18. Então, fica aqui, ó, 18 vezes 6, né? 3 vezes 6, 18, tá certo. 6 vezes 8, 48, vão 4, né? Aqui dá 10. Então, isso aqui vai dar 108 decimos quadrados. É a área lateral dele, tá? E a área total é a área lateral mais 2 vezes a área da base. Portanto, a área total, área lateral, 108, mais 2 vezes a área da base. Vamos lá, na área da base, olha aqui, ó. É 27 raiz de 3 sobre 2. Então, 27 raiz de 3 sobre 2. Portanto, a área total ficou 108 mais 27 raiz de 3.
sec, a área total, então 108 mais 27, raiz de 3, coloca 27 em evidência, aqui 27, aqui vai ficar 4 mais raiz de 3 desse quadrado, tá? Aqui 27, melhorar aqui, tá? Então aqui é 27 vezes 4 mais raiz de 3 desse quadrado. Essa é a área total daquele prisma regular hexagonal. Tá aí. Vamos adiante então. Agora essa questão aqui, ó. Ela está no livro texto, parte 3, página 642. Tá lá. Questão 50. Dois vasos de formas diferentes têm internamente a mesma altura H. Tá aqui, ó. E bases planas de mesma área. Então, aqui a base circular, aqui quadrilátero, né? Agora, essas bases, então elas têm a mesma área, né? O círculo e esse quadrilátero aqui tem a mesma área, tá? Essas bases estão apoiadas sobre o mesmo plano horizontal de uma mesa, conforme mostra a figura. Colocando água em ambos até a mesma altura H, então tá aqui, ó. Eles têm água até a mesma altura H. Qualquer que seja H variando de 0 até H maiúsculo, tá? Essa altura aqui, ela varia de 0, aliás, ela é maior que 0, e ela pode atingir até o valor H, tá? Muito bem. Verificamos que nos dois vasos a área da superfície da água é a mesma, tá? Então ele tem área, as seções aqui tem a mesma área, tá? Tem a mesma área. Que relação existe entre os volumes internos desses dois vasos? Então o volume deles, é igual, tá? É igual. Por quê? O princípio de Cavalieri justifica isso aqui. Né? No princípio de Cavalieri, então você tem dois sólidos assim, né? Então você pega, estão apoiados sobre o mesmo plano, tá? Estão apoiados sobre o mesmo plano, é o que falou aqui. Então, um plano, para qualquer plano paralelo aqui, a base, que intercepta um do sólido, intercepta o outro, determinando seções de mesma área, né? Então os dois sólidos terão o mesmo volume, tá certo? Então, esse é o princípio de Cavalieri, tá? Então o que justifica isso aí é o princípio de Cavalieri, né? Então ele diz isso, tá? Então os dois sólidos estão apoiados em o mesmo plano, a área da base igual, qualquer plano paralelo aos planos das bases, que intercepta um, intercepta o outro, de maneira que eles determinam seções de mesma área, né? Isso para qualquer plano paralelo, que interceptar um, interceptar o outro, determinando seções de mesma área, então os dois sólidos terão o mesmo volume. E a seção aqui é exatamente a superfície da água. E aqui falou, a área da superfície da água é a mesma. Então, pelo princípio de Cavalieri, os dois sólidos terão o mesmo volume. Vamos adiante. Questão 51. Em um prisma cujas bases são losangos de diagonais 7 cm e 10 cm, as arestas laterais medem 20 cm. Tá? Então a base aqui é um losango, tá? Onde a diagonal maior mede 10 cm, a diagonal menor 7 cm. As arestas laterais aqui, ó, essas aqui, medem 20 cm e formam um ângulo de 45 graus com os planos da base. Então na letra A, calcule desse prisma a altura. Então vamos ver aqui, ó. Então vamos fazer aqui a letra A. Veja bem, ó. Eu vou traçar esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui, vou traçar ele aqui, ó. Veja bem aqui, ó. Tá aí. Muito bem. Veja só, esse ângulo aqui é um ângulo de 45 graus, esse ângulo aqui é um ângulo reto, a altura do prisma vai ser isso aqui. Essa medida aqui, ó,
essa medida aqui foi dada, é uma aresta lateral, mede 20 centímetros, tá? Então, isso aqui, ó, mede 20 centímetros, tá? Veja bem, então eu quero calcular a altura desse prisma. Muito bem, olha aqui, ó, tem aqui, ó, cateto oposto ao ângulo, hipotenusa. Isso aqui, então, o seno de 45 graus vai ser, então, ó, medida do cateto oposto ao ângulo, H, dividido pela hipotenusa, que é 20. Mas o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Isso aqui é igual a H sobre 20. Regrinha das proporções, então 2H, né? Então 2H vai ser igual a 20 raiz de 2. Portanto, H é igual a 10 raiz de 2 centímetros, tá? Então H é igual a 10 raiz de 2 centímetros. Tá aí. A altura tá aí. Tá? Muito bem, nós vamos ver agora. Na letra B, ele quer o volume, tá? Ó, o volume de um prisma é a área da base vezes a altura. A altura acabamos de calcular, então vamos calcular a área da base. A área da base, a base é um losango. Então vai ser diagonal maior vezes diagonal menor sobre 2. Então isso aqui vai dar. Olha lá, diagonal maior é 10, diagonal menor 7 sobre 2. Então veja bem aqui, ó. Então continuando aqui, ó. Então a área da base vai ser 35, né? Que 70 por 2, 35. Então centímetros quadrados. Isso aqui é a área da base, ó. Então vai ser aqui que o volume vai ficar 35 vezes a altura. Olha aqui a altura, 10 raiz de 2. Portanto, o volume desse prisma vai ser 350, né? Raiz de 2 centímetros cúbicos. Esse é o volume desse prisma, certo? 350 raiz de 2 centímetros cúbicos. Vamos adiante. Agora a questão 53. Vamos ver aqui. O sólido representado ao lado possui duas faces trapezoidais. Tá aqui, ó. As faces trapezoidais paralelas e congruentes. E as demais faces são retangulares. Sabendo que as medidas indicadas estão em centímetro, e que o volume desse sólido é 3.000 centímetros cúbicos, determine a medida x. O pessoal falou que essas faces aqui, ó, essas faces são retangulares. Então, esse ângulo aqui, ó, é ângulo reto. Aqui, ó, ângulo reto. Tá? Tudo isso aqui são ângulos retos, ó. Aqui é ângulo reto. Aqui também é ângulo reto. Esses ângulos aqui são retos, ó. Certo? Muito bem. Esse sólido aqui, ele é um prisma, onde a base aqui, olha aqui, ó. As bases são esses trapézios aqui, ó. São paralelos e congruentes. Tá aqui, ó. Paralelos e congruentes. Então, esse prisma está nessa posição. A base dele é esse trapézio aqui, ó. Uma base, a outra é aquele trapézio de lá, ó, de trás. Então, veja bem, a gente sabe o seguinte, que o volume de um prisma, o volume de um prisma é a área da base vezes a altura. Nesse caso aqui, a altura desse prisma é exatamente a distância aqui, ó, dos planos que contêm as bases, é x. Tá? E qual vai ser a área da base? A área da base é a área de um trapézio, ó. Base maior, 32. Mais a base menor, tá lá, 18. Vezes a altura. Olha aqui, a altura desse trapézio aqui é 20, ó. Tá aqui, ó. Tá? 20. Né? 20 sobre 2. Isso aqui, olha só, aqui vai dar 50 vezes 20 sobre 2, né? 32, 40, 50, é isso. Aqui fica 50 vezes 10, tá? 50 vezes 10. Então, a área dessa base aqui é 500 centímetros quadrados, tá? A área dessa base aqui, tá? Ó,
volume então é a área da base vezes a altura, que é x. Ele diz que o volume desse sólido aqui, ó, tá ali, ó, 3.000 centímetros cúbicos. Isso aqui é igual a 3.000. Portanto, o x vai ser 3.000 dividido por 500, né? Ó, cancela esses dois zeros com esse, logo x, cancelou dois zeros aqui, ó, é 30 sobre 5, tá? Então, x é igual a 6 centímetros, tá? Então, determina a medida x, x é 6 centímetros. Então, vamos adiante. Questão 60. Olha só. Um terreno com uma inclinação de 30 graus, tá aqui, ó, tem a forma de um retângulo ABCD, com 40 metros de comprimento, tá aqui, por 20 metros de largura, tá aqui, conforme o esquema a seguir. O proprietário desse terreno pretende desaterrá-lo, tornando-o horizontal no nível do seu lado AB. Tá? Então ele vai tirar toda essa terra aqui. O terreno vai ficar horizontal no nível desse lado aqui. Tá? Qual das alternativas abaixo apresenta a quantidade de metros cúbicos de terra que devem ser retirados, considerando a aproximação, raiz de 3, aproximadamente 1,7. Então nós temos que calcular o volume desse prisma. Olha só. Ele diz que ABCD é um retângulo. Então aqui, ó, esse ângulo aqui é reto, esse ângulo aqui é reto, ó, aqui é reto e lá também é reto, ó, tá? Então veja bem, ó, a medida AB é a altura desse prisma, onde esse prisma tem a base é esse triângulo retângulo aqui, ó, tá? Esse triângulo retângulo aqui, tá? Tem uma base de lá, né, paralela a essa e congruente a essa. Então ele é um prisma triangular, a altura dele 20 metros, tá? Mas veja bem, então eu já sei que a altura, o volume desse prisma aqui, então vai ser a área da base vezes a altura. Qual é a altura dele? Né? Qual vai ser a altura dele? Então a altura dele é exatamente 20, aqui ó, perpendicular aos planos das bases, tá? Então AB é perpendicular aos planos das bases, então a altura é 20 metros. Eu tenho que calcular a área da base, mas olha só, a base aqui, aliás, vamos melhorar isso aqui. Vamos desenhar aqui, ó, a base. Olha só a base aqui, ó. Ah. Olha só. Muito bem. Então, veja bem aqui, ó. Vou destacar aqui, esse ângulo aqui é reto, né? Aqui é um ângulo reto. E eu tenho esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui, ele é um ângulo de 30 graus, ó. Esse ângulo aqui, tá? 30 graus. Muito bem. Então, vamos continuar. Mas olha só. Essa medida aqui, essa hipotenusa aqui, ó, o lado oposto ao ângulo reto, mede 40, tá? 40 metros. Para calcular a área da base, eu preciso calcular a medida desses catetos aqui, ó. Vamos chamar isso aqui de x, isso aqui de y, tá? Vamos calcular x. Olha só, cateto adjacente ao ângulo, hipotenusa. Então, vou trabalhar com cosseno aqui, tá? Então, veja bem, o cosseno de 30 graus vai ser cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Mas o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Isso aqui é igual a x sobre 40. Então, veja bem, ó, 2x é igual a 40 raiz de 3. Portanto, x é igual a 20 raiz de 3 metros, tá? O x. Certinho? Agora vamos calcular o y. Olha só. Cateto oposto ao ângulo e eu tenho a hipotenusa. Então, eu vou usar o seno de 30, né? Então, seno de 30 vai ser cateto oposto ao ângulo, né? Y, dividido por 40. Mas o seno de 30 é meio. Então, isso aqui vai ser y sobre 40. Tá? Então, fica 2y igual a 40
segue que y é igual a 20 metros. Tá aí, ó. Tá certo? Muito bem. Então, a área da base, vamos fazer até aqui, ó. A área da base, olha só, pessoal. Então, a área da base vai ser o quê? X vezes y sobre 2. Então, a área da base fica, ó, 20 raiz de 3 vezes 20, isso aqui sobre 2. Portanto, a área da base, né? A área da base vai ser 400 raiz de 3 sobre 2. Segue que a área da base é 200 raiz de 3 metros quadrados, né? Essa é a área da base, 200 raiz de 3. Muito bem, nós vamos copiar aqui. Veja bem, essa imagem aqui, eu vou copiar essa imagem. Olha só. Então, veja bem, o volume, então, sabemos que a área da base vezes a altura. Tá? Então, o volume vai ser a área da base. Calculamos, ó, 200 raiz de 3. Tá? Então, é 200 raiz de 3. Né? Vezes a altura, que é 20. Portanto, o volume, 200 vezes 20, isso aqui vai ficar 4.000 raiz de 3. Isso aqui dá metros cúbicos. Mas ele deu o valor aproximado de raiz de 3, olha lá, 1,7. Então, nós vamos substituir aqui. Então, o volume vai ficar 4.000 vezes raiz de 3. Então, 1,7. Segue que o volume vai dar 6.800 metros cúbicos. Então, ó, qual vai ser a resposta? Né? Vamos ver aqui, ó, resposta 6.800 metros cúbicos. Tá aqui a letra B, tá? Então, a resposta aqui é a letra B, tá? Bem, pessoal, nós então finalizamos com os exercícios. Eu agradeço a atenção.